Salve, salve, galerinha do oitavo ano. E aí, galerinha, tudo bem? Galera, professor Vitor Johnny aí para mais uma videoaula aí com vocês, tá? Agora, galera, sobre o módulo 14, tá? Tá aí o módulo que vai falar para vocês sobre possibilidades e probabilidade. Bom, antes de mais nada, eu já quero lembrá-los de o seguinte: vocês já viram este conteúdo, tá? Nos anos anteriores aí, ok? Bom, mas como assim, professor? Olha só, vocês viram as situações que era provável, que era possível, que era certeza ou que era impossível, tá? Isso no sétimo ano vocês viram, tá? Bom, aqui na primeira página aí, que é a 395, vai falar algumas coisas. Por exemplo, que nem aqui, ó. Se sair a fase 3 eu ganho o jogo. Então, olha só, o que que acontece? Isso aqui é uma situação de uma probabilidade, né? Ele está pensando se isso se acontecer alguma coisa, né? Que nem aqui, ó. Será que terei sorte dessa vez? Então, tipo, existe como você calcular essas possibilidades, essa probabilidade de que ele ganhe o jogo no joguinho de jogar o dado, né? Ou que ele ganha na loteria pelo fato de, se ele ser sorteado, né? Se os números que ele colocou ali na fichinha dele serem sorteados, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. As pesquisas indicam que as mulheres sofrem menos acidentes de carro. Mas olha só, isso aqui é só uma ideia, uma perspectiva que isso pode acontecer. Então, por exemplo, não constatou exatamente, sim umas possibilidades, né, com relação a uma certa quantidade de pessoas, né? Então aqui vai falar que vocês já viram isso no ano passado, tal, sobre a situação, se é possível, se é provável, se é certo ou se é impossível, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre probabilidade. Bom, aqui vai falar sobre um menino chamado Paulo, tá? Ele tem 12 anos e ele tinha uma proposta, né? Porque ele gostava muito de refrigerante e ele é, fez uma proposta, né, para a mãe dele, ao qual a mãe dele queria que ele tomasse suco, né? E ele gostava muito de refrigerante, então fizeram uma caderneta, tá? Uma caderneta para ele com relação aos dias do mês, né? Aonde ele poderia, dependendo do lançamento de uma moeda, né? Se saísse cara, ele tomaria suco, e se saísse coroa, tá? Ele beberia refrigerante, né? Então, né, eles fizeram esse acordo e começou a jogar as moedas, né? No caso, a moeda, né? Que era uma moeda só que ele ia jogando várias vezes para determinar o dia que ele iria tomar ou refrigerante ou suco, tá? Bom, aí é o seguinte, no primeiro mês ele ficou muito feliz porque ia beber mais vezes refrigerante. No segundo, tá? Ele já ficou aborrecido porque ele vai beber suco mais vezes. No terceiro, novamente, né? Ele ficou triste de novo porque o suco ainda foi a maior quantidade. Assim, né, com tudo isso, ele ficou pensativo sobre essa situação, sobre como que ele poderia fazer, né, nessa proposta que a mãe dele fez para ele, né, ao qual eles fizeram essa caderneta, como que essa proposta poderia ser vantajosa para ele, né, poderia fazer com que ele tomasse mais vezes suco. Então, a mãe dele, né, no caso, tinha perguntado, tinha respondido a ele, né, porque as possíveis situações para o jogo né, para a cara ou coroa da moeda, né, são duas faces, né, cara ou coroa, seriam igualmente prováveis, ou seja, ou ela vai sair cara ou vai sair coroa. Se sai uma, você toma suco, se sai outra, toma-se refrigerante, né? Aí aí, através disso, Paulo, né, concordou com ela, né, e aí, através desses questionamentos, eu até quero ressaltá-los com relação a essas situações aqui, que vai ter algumas em que nós deveríamos fazer em sala de aula com grupos, né, com grupos de alunos. Então, logicamente, um deles eu vou até comentar com vocês depois, que nós não iremos fazer, tá?
Mas quando tiver uma chance, nós faremos todos juntos, porque tem que agrupar a turma, né? E aí dividi-los em grupo e fazer de forma é, diferente, de forma a coletar os dados, ok? Bom, a número 1 aqui, analisando esse contexto, né? Por que nos 3 primeiros meses, ora Paulo se beneficiou com a proposta e ora não? Bom, o que acontece? Ora que ele se beneficiou da proposta, as horas em que ele se beneficiou da proposta, ficou bem vago a situação ao qual ele tinha que fazer o quê? Né? Ele tomava suco ao invés de refrigerante, né? E ora ele tomava refrigerante ao invés de suco, ao qual ele gostava muito. Mas, o que acontece? O, 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 o nosso espaço amostral, a nossa é, situação em si, é com relação ao nosso tempo, com relação ao espaço amostral. Bom, por que que é, ele ficou nessa maneira, em que um mês ele ia tomar mais suco, o outro ia tomar mais refrigerante? Porque olha só, aí, né, já respondendo essa aí, né, seria assim, ó, porque, vou colocar aqui, ó, porque o espaço amostral é muito pouco para haver essa concordância, tá? Para haver essa concordância de definição, tá? Mas por que que eu estou falando isso? Porque olha só, o nosso espaço amostral aí seria, como ele disse, nos 3 primeiros meses, né? Por exemplo, em um mês ele tomou, foi a quantidade maior de suco, né? Ao outro mês foi a quantidade maior de refrigerante. E no outro mês foi a quantidade maior de suco de novo, né? Com relação às moedas. Só que se você analisar ao todo, né, vamos supor, de um a um a cada dia, a cada mês, isso vai mudar. Você vai olhar, você vai observar que isso vai tender a meio, né, tender a metade, ou seja, a quantidade de cara vai ser quase igual à quantidade de coroa, ou ao contrário, a quantidade de coroa será quase igual à quantidade de cara, e assim por diante, tá? Bom, por que ao fazer a previsão para um ano ele acabou concordando com sua mãe, tá? Quando disse que os resultados cara e coroa eram igualmente prováveis, que é o que eu acabei de falar para vocês ali, ó. Isso implica em que, ó, vamos então responder. Bom, por, ao fim de um ano, né? Ao fim de um ano, nosso espaço amostral é grande, tá? É grande e vemos que conforme os meses passam, tá? Conforme os meses vão passando, a quantidade de vezes em que, vou colocar assim, ó, Paulo vai tomar suco, tá? As quantidades de vezes em que Paulo vai tomar suco se aproxima da quantidade de vezes que toma refrigerante, tá? É, olha só, então é o que eu acabei de comentar com vocês, tipo assim,
É como se fosse, né, ele olhar para o ano inteiro e isso ele observar que a quantidade em que ele vai tomar suco vai se aproximar da quantidade em que ele vai tomar refrigerante, ou seja, será meio a meio, né? Será quase a mesma situação de ter jogado uma única vez a moeda, tá? Ou seja, vai tender, né? Não vai ser exatamente meio, sempre vai ficar ali próximo um do outro, nesse sentido que a mãe dele comenta que é igualmente provável, ok? Bom, olha só, é, essa situação 2 aqui foi a qual eu comentei com vocês, tá? Que nós deveríamos fazer em sala de aula, né, com todo mundo reunido, ao qual todo mundo iria jogar uma moeda, né, num grupo, né, num determinado grupo, e aí iríamos fazer essa situação aqui em sala de aula e responder, tanto que conforme estamos vendo aqui, ó, teríamos o grupo 1, né, dividimos em 8 grupos a nossa sala para nós determinarmos aí os valores, coletar esses dados, porque os dados aqui seriam todos diferentes para nós colocarmos aqui nessa tabelinha aqui, tá? Bom, então este exercício 2 eu quero simplesmente deixar, porém eu vou dar continuidade, tá? Só para nós definirmos aí essa situação de probabilidade e possibilidade. Bom, a 3 diz o seguinte, ó, diante dessa constatação, Paulo resolveu fazer uma nova proposta à sua mãe. A moeda seria lançada 2 vezes consecutivas. Então, olha só, ele iria lançar uma vez, anotar o resultado e iria lançar de novo, tá? Se o resultado fosse 2 faces iguais, tá? Ele teria direito a tomar refrigerante. Então, ó, se saísse 2 faces iguais, tá? Ele iria tomar refrigerante. Se saísse 2 faces diferentes, ele tomaria suco. Aí a perguntinha para vocês: será que Paulo fez uma proposta justa à sua mãe? Tá? E aí continuando, né? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas o beneficiou ou não? Então, ó, agora quem fez a proposta foi o Paulo. Bom, referente a essa aqui, olha só, gente. Referente a essa aqui, nós podemos fazer a seguinte constatação de que para que nós fizéssemos aí o lançamento, né, de 2 moedas consecutivas ao qual ele pode sair cara ou coroa, né, nós sempre montamos aí uma árvorezinha, ao qual nós vamos fazer ali no exercício próximo que eu quero comentar com vocês também. Bom, nesse sentido, essa proposta que ele fez foi justa para a mãe dele, tá? Então, sim, né? Sim, que é a primeira resposta, né? Porque se foi justa para a mãe dele. Aí a segunda resposta, né? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas beneficiou ou não? Olha só, para a mãe dele foi vantajosa, né? Para a mãe dele, porque continuou na mesma situação. A proposta de lançar 2 vezes consecutivas para ele não beneficiou, tá? Por que que não beneficiou? Aí vamos justificar, né? Porque olha só, ficou basicamente na mesma situação, na mesma situação de ter lançado uma vez. No caso, né? No caso, 50%, tá? Para, para refrigerante e 50% de suco, tá? Ah, professor, mas por quê? Olha só, porque olha, se sair, eu tenho 2 chances de sair, que no caso, né, 2 caras, ou né, a outra chance é coroa coroa, né, 2 coroas. Então eu tenho 2 chances nesse total. E eu também tenho 2 chances de sair diferente, ou ele sai cara e coroa, ou ele sai coroa e cara, né? Isso significa que daria esse 50% também de chance para ambas as situações, tá? Então eu quero deixar bem claro isso.
tá? Bom, aí nós vamos falar agora sobre essa organização das possibilidades, tá? E espaço amostral. O que acontece? Quando a gente faz um lançamento, né, de uma moeda, de um dado, alguma coisa, isso significa que é um experimento aleatório. No caso da moeda, nós temos essas duas possibilidades, né? Ou ele sai cara, ou ele sai coroa, né? Essas duas únicas possibilidades. Cada uma dessas possibilidades é um evento de acontecer. Um evento, ou ele sai cara, ou ele sai coroa. Então, eu tenho as possibilidades que são duas e o evento de acontecer, no caso cara ou coroa, tá? Bom, aí o conjunto de todos esses resultados, por exemplo, saiu a primeira moeda, vou anotar, saiu a segunda, vou anotar, saiu a terceira e assim por diante, o conjunto de tudo isso se chama espaço amostral. Olha só, e ele é representado dessa maneira aqui, ó, tá? Então eu quero que vocês até anotem isso, porque dependendo do espaço amostral é muito grande, tá? Então a gente basicamente nós colocamos da seguinte maneira, entre chaves, tá? E aí coloca o resultado. Bom, aí através disso nós podemos determinar diversas situações, tanto quanto moeda, quanto o dado, quanto moeda e um dado e assim por diante, com diversas situações. E como nós vimos lá na figura, na primeira figura, na nossa primeira página do módulo, sobre a questão do sorteio da loteria, tá? E isso acontece, é um fenômeno aleatório, que não tem como eu saber se eu vou ganhar ou não, né? Então eu só tenho uma perspectiva, uma possibilidade, né? Eu vou ter aí como de fazer os cálculos através de toda aquela situação, tá? E como eu comentei com vocês, né? Ao lançamento de uma moeda eu tenho a metade, né? Porque eu divido essa moeda em duas situações, ou ele sai cara ou ele sai coroa, então eu tenho 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa, tá? Ao qual, né, essas situações, a gente, nós damos o nome, né, de fenômenos aleatórios, tá? E, assim, como no próprio texto diz que é o acaso, nós não sabemos o que vai sair, então eu só vou ter uma estimativa do que pode acontecer, tá? Então eu quero deixar bem claro isso para vocês, tá? Com relação a isso. Ok, galera? No nosso próximo vídeo eu vou montar para vocês uma árvorezinha só para a gente determinar o que pode acontecer aí no lançamento das moedas, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido aí e até a nossa próxima aula aí, ok? Obrigado.